você que nos acompanha, seja bem-vindo, bem-vindo. Eu sou Cláudio Porto, jornalista independente, e está estreando aqui no canal da Prática Política no YouTube o programa Análises, um programa que também vai ser transmitido pelo canal da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV, antiga NET. Comigo aqui, André Nunes, ele que é analista político e vai nos auxiliar, né, a entender alguns assuntos da geopolítica internacional. Como vai, André? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, tanto no canal da Prática Política quanto na TV C do Rio de Janeiro. André Nunes, temos aqui como temas para este programa de estreia dois assuntos que estão repercutindo bastante, não só nas redes sociais, mas que pode ter algumas implicações na geopolítica. Estamos falando dos protestos que ocupam várias universidades dos Estados Unidos, protestos a favor da causa palestina, também denunciando os ataques do Estado de Israel, pedindo um cessar-fogo, manifestações que ocupam os campos das universidades, né, com acampamentos. E o outro assunto que nós vamos discutir aqui também é uma lei que foi sancionada pelo presidente estadunidense, Joe Biden, que pretende proibir a utilização da rede social chinesa TikTok lá nos Estados Unidos. Para a gente iniciar, vamos falar dos protestos. Desde o dia 18 de abril, vários universitários, a comunidade acadêmica de maneira geral, professores também, estão acampados em várias universidades dos Estados Unidos. E aí, desde então, André Nunes, o que temos visto nas redes sociais, sobretudo, em relação à repercussão desses acontecimentos, é a repressão policial a esses acampamentos. Eu te pergunto, para iniciar aqui a nossa conversa, quais são os significados desses acampamentos pró-Palestina contra o Estado de Israel nos Estados Unidos em um ano eleitoral? Cláudio, primeiro nós deveríamos adentrar nas demandas dessas manifestações, desses acampamentos pacíficos, diga-se de passagem, nos Estados Unidos. Essas demandas estavam entre elas que as universidades norte-americanas parassem, cessassem as suas relações com o governo e empresas de Israel. E como você bem disse aqui no início do programa, Cláudio, a repressão desencadeada por esses protestos pacíficos, ela foi realmente brutal. Agora, nós precisamos traçar um quadro político que é exposto aos telespectadores aqui no Brasil por grande parte da imprensa. A grande parte da imprensa brasileira, eu diria a maior parte, né, pelo menos da grande mídia, eles apresentam os Estados Unidos como se fosse a terra da democracia e da liberdade, não é mesmo? A grande parte da imprensa brasileira se porta como um veículo de propaganda da política interna e externa norte-americana. Cláudio Porto, quantas vezes nós não assistimos declarações nos rádios, na TV ou nos jornais de que os Estados Unidos seria a maior democracia do mundo? Ora, isso deve ser questionado, não é mesmo? Porque o que nós assistimos atualmente nos Estados Unidos é uma verdadeira financracia. É o controle do aparato estatal, ele está nas mãos dos barões de Wall Street, dos donos dos maiores fundos de investimento, Cláudio, do mundo. BlackRock, Vanguard, JP Morgan, etc. Esses são os verdadeiros donos do poder nos Estados Unidos. Seja a gerência de plantão ocupada por democratas ou republicanos, esses são os donos do poder nesse país. E as relações desse establishment norte-americano com o sionismo, ou seja, a ideologia que controla o Estado de Israel, essas relações são umbilicais, Cláudio. São relações, poderíamos dizer, carnais, para fazer um parêntese com o ex-presidente argentino Carlos Menem, para parafraseá-lo. Relações carnais com o sionismo, a ideologia que rege o Estado de Israel e apoiado em grande parte pelo povo que ocupa aquele Estado. Enfim, vamos lembrar, Cláudio, que as universidades e reitorias
As universidades, na verdade, através das suas reitorias nos Estados Unidos, muitas vezes se comportam como linha auxiliar do governo norte-americano. Veja bem, não estou me referindo aos estudantes, mas sim às reitorias, a administração das universidades se comporta muitas vezes como linha auxiliar do governo norte-americano e, consequentemente, dos donos do poder que eu citei aqui anteriormente, ou seja, a classe dominante, essa casta radicada no mercado financeiro, que sempre teve influência gigante do sionismo, laços com o sionismo. A própria administração da Universidade de Colômbia, que onde se iniciou esses protestos, foi a primeira universidade, se não me engano, ali no dia 18, a ter acampamentos, né, e alunos exigindo essas demandas de que se cortassem laços com as empresas e o governo de Israel. A própria administração da Universidade de Colômbia acionou as forças policiais para reprimir as manifestações. E qual é a alegação, Cláudio, de todo esse establishment norte-americano para justificar a brutal repressão que foi desencadeada ante as manifestações? A justificativa, ou suposta justificativa, é que as manifestações seriam antissemitas. Ora, eu quero dizer aqui, Cláudio, que são alegações absurdas, uma mentira deslavada, porque essas manifestações estudantis eram nada mais, nada menos que manifestações em prol ou em solidariedade à Palestina, contra o genocídio perpetrado pelo Estado de Israel. Ou seja, não há nada de antissemitismo nessas manifestações, até porque antisionismo não é sinônimo de antissemitismo. Os palestinos são semitas. E vamos lembrar que os neonazistas nos Estados Unidos se manifestam livremente, Cláudio. A internet, as redes sociais estão coalhadas de imagens de verdadeiras marchas neonazistas nos Estados Unidos, inclusive portando a suástica, e não há nenhuma repressão a esse tipo de manifestação nos Estados Unidos. Agora, quando estudantes se reúnem para manifestar contra um verdadeiro genocídio que está sendo perpetrado pelo Estado de Israel contra o povo palestino na faixa de Gaza, e agora também se estendendo à Cisjordânia, a repressão realmente foi brutal, Cláudio. Nós assistimos, já são mais de 800 pessoas presas, e nós assistimos professores, estudantes e jornalistas sendo presos com um tratamento digno dos camisas pardas ou da SS da Alemanha nazista, Cláudio. Esse é o tratamento, uma repressão brutal que está sendo levado a cabo nos Estados Unidos, não somente contra os estudantes, mas até mesmo contra professores que se colocaram, obviamente, a favor de seus alunos nessas universidades, Cláudio. Ô André, e como você falou, né, o número assustador de prisões, né, pensando bem, estamos falando aí de 800 prisões, tem quem diga... cerca de 10 dias apenas de protesto, Cláudio, diga-se de passagem. Exatamente, em 10 dias de protestos, 40 universidades, pelo menos, né, registraram algum tipo de acampamento, algum tipo de manifestação, e em 10 dias, as forças policiais dos Estados Unidos, né, dos mais diversos estados dos Estados Unidos, já prenderam 800 pessoas. É um número, assim, assustador e que, com certeza, André, você, enquanto analista político, com certeza, se tivéssemos... Vamos fazer aqui um exercício. Se essas prisões tivessem ocorrido na Venezuela, por exemplo, em 10 dias de manifestações, qual seria a repercussão midiática? E aí, com base nisso, eu te pergunto, a repercussão que nós temos visto aqui no Brasil pela mídia hegemônica, né, a mídia hegemônica brasileira, ela, na sua avaliação, ela está satisfazendo a uma cobertura jornalística séria dos fatos? E aí, na sequência,
também te pergunto qual deve ser, a sua opinião, assim, qual deve ser o impacto dessas manifestações na corrida presidencial à Casa Branca. Cláudio, infelizmente, como eu, inclusive, cheguei a citar aqui no começo do programa, a grande mídia brasileira, e é bom até que nós tenhamos esses canais alternativos, porque nos permitem dizer certas verdades, mas a grande mídia brasileira, ela se porta, ela se presta ao papel de veículo de propaganda da política interna e externa norte-americana, independente da gerência de plantão. Ela pode ter algumas críticas, dependendo da emissora, do jornal, tem preferências ou ao Partido Democrata ou ao Republicano, mas, de modo geral, se comporta como verdadeiro veículo de propaganda da política interna e externa norte-americana. Tanto é que, muitas vezes, ao assistirmos os principais telejornais, nós ficamos até com a impressão de que nós vamos votar nas eleições americanas, tamanha a cobertura que é concedida e o tempo que é concedido à cobertura das eleições nos Estados Unidos aqui no Brasil. Agora, obviamente, a cobertura da mídia no Brasil, como repete tudo o que vem dos seus patrões do Norte, ela realmente é uma cobertura lastimável, Cláudio. Eu gostaria de lembrar aqui que o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Mike Johnson, ele ameaçou revogar o financiamento federal das universidades que não conseguissem controlar os protestos. Ora, democracia, liberdade. Que tipo de democracia e liberdade é essa? Com essa política ostensiva contra universidades, tudo nos Estados Unidos é controlado. Esse discurso de maior democracia do mundo, essa retórica, na verdade, de terra da democracia e da liberdade, isso é uma grande enganação, na minha humilde opinião, Cláudio. Como nós falamos aqui, comentamos ainda há pouco, são mais de 800 presos em apenas 10, 11 dias de protestos, jornalistas, professores, estudantes, as imagens da violência policial, eu volto a repetir aqui, são dignas, são revoltantes e são dignas de comparação com a SS ou os camisas pardas da SA da Alemanha nazista. Agora, nada disso é comentado nos grandes veículos de comunicação. Obviamente, como você mesmo chegou a rapidamente expor, Cláudio, se esse tipo de reação das forças policiais fosse em algum país considerado anti-hegemônico, Cuba, Venezuela, China, Rússia, Irã, onde quer que seja, já estaria sendo tratado como um escândalo na mídia brasileira, que é um sinal repetidor das potências ocidentais, Cláudio. O Paulo Henrique Amorim, o saudoso jornalista Paulo Henrique Amorim, sempre gostava de fazer esse exercício, né, nos vídeos dele. Toda vez que a TV Globo, por exemplo, ia falar da Venezuela, chamava um correspondente em Nova York, né, para poder... E olha que Caracas fica bem mais perto do Brasil do que Nova York, lá nos Estados Unidos. Ô, André, e em relação à disputa pela presidência dos Estados Unidos, a disputa pela Casa Branca, qual é o peso, a projeção que você faz para a influência mesmo dessas manifestações, desses protestos, desses acampamentos na corrida presidencial estadunidense? Cláudio, os Estados Unidos, a ideia de que é vendida aqui, que há uma democracia nos Estados Unidos porque são dois partidos, nós primeiro devemos colocar aqui, e eu vou citar uma frase que é do professor doutor Ramos Maluf, sobre essa questão partidária nos Estados Unidos. Democratas e republicanos não são partidos. São duas facções da burguesia yankee. Essa frase não é minha, do professor, doutor em Geografia Humana pela USP, Ramos Maluf. Não são partidos, são duas facções da burguesia yankee. E, quanto às eleições, eu realmente acho que esses protestos não terão muita influência, Cláudio, devido à falta de opções desses próprios eleitores diante do quadro político nos Estados Unidos. Ora, democratas e republicanos são representações de facções burguesas
da classe dominante dos Estados Unidos, dos barões de Wall Street, como comentamos aqui anteriormente, Cláudio. Então, realmente, eu não acho, a minha avaliação é que não haverá sérias repercussões nas eleições norte-americanas, a não ser, talvez, uma propaganda trumpista que possa dizer que o presidente Joe Biden está perdendo o controle do país, que o país está convulsionando. A gente sabe que, claro, os adversários aproveitam qualquer tipo de manifestações ou de protestos populares para declarar que o adversário político está perdendo o controle, né, do poder executivo, enfim. No máximo, servirá de propaganda, Cláudio. Agora, eu gostaria de lembrar aqui que essa diferença, suposta diferença entre democratas e republicanos, na esfera internacional, ela é ainda menor, quando falamos de política externa. Toda a mídia brasileira, claro, repetindo o que vem da Euronews, da CNN, ela se apressou em veicular a notícia de que os Estados Unidos estaria pedindo a Israel para evitar ou cessar um ataque contra a cidade de Rafah, como preferirem a pronúncia. Ora, ao mesmo tempo que a mídia veicula que os Estados Unidos estaria pedindo que Israel cessasse ou não atacasse a cidade de Rafah, que hoje é refúgio para dezenas de milhares de palestinos que tiveram suas casas destruídas ao longo da faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, o Congresso norte-americano aprova 26 bilhões de dólares em ajuda para Israel, para continuar financiando aquela máquina de guerra, que Israel é um verdadeiro porta-aviões dos Estados Unidos no Oriente Médio. E o Congresso dos Estados Unidos acaba de aprovar 26 bilhões para continuar financiando a máquina de guerra de Israel. E lembrando que os Estados Unidos, em nenhum momento, parou de fornecer armas, munições e aviões de guerra para Israel, Cláudio. Esse pacote de ajuda, dessa ajuda financeira extravagante até, bilionária, mais uma entre tantas que Israel recebe dos Estados Unidos, ele foi aprovado no Congresso por democratas e republicanos, Cláudio. Mais de 100, se não me engano, deputados, congressistas, eles dizem lá, republicanos, votaram a favor desse pacote, que também incluía ajuda financeira à Ucrânia e a Taiwan, Cláudio. Então, realmente, as diferenças entre democratas e republicanos são mínimas, ainda mais quando tratamos de política externa, e eu realmente acho que esses protestos não terão grande influência nas eleições dos Estados Unidos, a não ser servir como alguma forma de propaganda para o adversário do atual presidente, Cláudio Porto. O André, e então, assim, em resumo, expõe o governo Biden, mas na disputa mesmo pelo poder, pouco influencia, na sua opinião? Essa é a minha opinião, Cláudio. Não é que exponha, veja bem. Pode ser utilizada como propaganda, como uma falta de controle do governo Biden. Compreende? Então, eu realmente acho, Cláudio, que é algo que não vai influenciar totalmente as eleições, com grandes proporções, digo, nas eleições dos Estados Unidos, Cláudio. O André, e por falar em eleições, eu vou compartilhar com o nosso público um vídeo, né? Um vídeo do momento em que uma candidata, uma das pessoas aí, porque lá nos Estados Unidos tem as candidaturas dos republicanos e dos democratas, mas também tem outras candidaturas, né? E aí o nosso público está assistindo no momento em que a pré-candidata, a candidata, né? A Jill Stein, é anti-sionista, e olha que ela é judia, viu? Ela é judia. Ela foi presa no sábado 27 de abril na Universidade de Washington, lá em St. Louis, em Minnesota, perdão. E assim, o Breno Altman, que chegou a compartilhar este vídeo nas redes sociais dele, jornalista, né? Também judeu,
ele chamou atenção para essa característica, né, para o fato de que a candidata pelo Partido Verde, né, a Jill Stein, ela é judia e foi presa participando de uma dessas manifestações, lá no caso, em Washington. Ô André, você falou aqui, antecipou sobre o pacote que foi aprovado, e o outro assunto do programa de hoje, desse programa de estreia aqui do Análises, com você, lembrando que esse programa está estreando aqui no canal da Prática Política, também tem transmissão na TV Comunitária do Rio de Janeiro, no canal 6 da antiga NET, agora Claro TV. Eu pergunto a você, André, porque o próximo tema tem tudo a ver com isso. O presidente Biden, ele sancionou exatamente este pacote e dentro desse pacote de ajuda aí a Israel, Taiwan e a Ucrânia, tem lá essa exigência, digamos assim, de que o TikTok, que é uma rede social chinesa, ou transfira o capital nos Estados Unidos para um estadunidense, ou deixe de atuar no país. Quais são as implicações desse tipo de decisão, André? Exatamente, Cláudio. Eu só queria, antes de adentrar nesse assunto, dizer que a senhora Jill Stein, que foi presa, candidata presidencial, na última eleição ela teve 1 milhão de votos. Ela foi candidata por um partido minoritário, obviamente, pequeno, Partido Verde. Ou seja, ela é uma senhora de 73 anos e ela não faz parte do sistema de partido único dos Estados Unidos, que alguns dizem ser bipartidário. Se ela fosse a candidata do Partido Democrata ou Republicano, ela com certeza não haveria sido presa, Cláudio. Mas sim, prenderam essa candidata que nas últimas eleições teve até um número de votos significativo para alguém que não é um quadro dos partidos, dos maiores partidos. E uma senhora de 73 anos foi presa, mesmo sendo alguém conhecida até do cenário político estadunidense, mas é alguém que não faz parte do establishment. Então, a democracia nos Estados Unidos realmente ela fica restrita aos que não contestam o establishment norte-americano, Cláudio. É o caso dessa senhora Jill Stein. Agora, Cláudio, você dizia sobre o caso do TikTok, não é mesmo? É mais um caso que evidencia que essa suposta democracia estadunidense, liberdade, as pessoas enxergam aqui no Brasil os Estados Unidos como se fosse algum exemplo de liberdade generalizada. Ora, o presidente Biden aprovou um projeto de lei que proíbe, Cláudio, o TikTok nos Estados Unidos, a não ser que o controle da companhia, da empresa que gerencia o TikTok, que ele seja repassado, que essa empresa seja vendida, o controle acionário seja passado a um cidadão não chinês. Ora, isso é uma mistura, primeiro, de racismo contra um povo asiático, com um desespero pelo avanço e desenvolvimento da China, principalmente no âmbito tecnológico, Cláudio. Vamos lembrar que parte desse acordo para a proibição do TikTok, esse projeto de lei estava incluso no pacote de ajuda a Israel, Ucrânia e Taiwan. Taiwan, que é uma ponte dos Estados Unidos para o cerceamento, para cercar a China de maneira ostensiva e militar. Vamos lembrar aqui que os Estados Unidos está instalando bases na Ásia. Está cercando militarmente a China e, apesar de ser signatária do acordo de uma só China, que inclui Taiwan como território chinês, os Estados Unidos continuam fomentando Taiwan como um estado inimigo, um enclave inimigo da China. E não vão parar enquanto não conseguirem fomentar a desestabilização da China através de Taiwan. Caberá aos chineses ter inteligência e sabedoria diplomática para contornar essas situações, como é no caso do TikTok. Vamos lembrar que o TikTok, Cláudio, é uma empresa privada. E mesmo assim a perseguição foi desencadeada
contra essa empresa. Na verdade, qual é o discurso norte-americano? Que o algoritmo do TikTok permite a captura de dados. Ora, todas as redes sociais capturam dados. Facebook, Twitter, tudo que você possa imaginar. E o TikTok não age, né? Esse aplicativo não age de forma diferente de outros aplicativos que nós já conhecemos e até mais antigos. A grande apreensão dos Estados Unidos e de potências ocidentais, como também no Reino Unido, que chegou a proibir o TikTok, o uso do TikTok por funcionários públicos de diversas esferas da administração pública no Reino Unido, onde também é pintado como se fosse uma terra de democracia. Aqui no Brasil, o discurso é esse. Agora, nos Estados Unidos, qual é a grande preocupação? Eles se escondem atrás desse discurso da captura de dados, mas o TikTok não atua de maneira diferente das outras redes sociais. Nós assistimos verdadeiros escândalos de colaboração do Facebook com o governo norte-americano, por exemplo. O TikTok, a grande preocupação norte-americana de países da Europa, na verdade, é que o TikTok possa fornecer às pessoas outras visões de mundo, outras informações alternativas ao que a ditadura do pensamento único dos Estados Unidos impõe. O TikTok tem 170 milhões de usuários, Cláudio, nos Estados Unidos. Vamos lembrar que os Estados Unidos é um país que, se não me engano, deve ter mais ou menos 500 milhões de habitantes. Ou seja, 170 milhões de usuários é um número realmente impressionante, eu diria, Cláudio. Então, vamos lembrar que o TikTok foi o responsável por fazer chegar em milhões de cidadãos norte-americanos a verdade sobre o que estava acontecendo, o que está acontecendo na faixa de Gaza, sobre o massacre, o genocídio que está sendo perpetrado por Israel na faixa de Gaza. Essa é a grande preocupação dos Estados Unidos e dos países da Europa, que inclusive baniram no começo do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, na verdade um conflito contra a OTAN, usando a Ucrânia como preposto para seus interesses contra a Rússia. A Europa baniu do YouTube e da internet diversos canais ligados à mídia russa. Você não pode saber o que a mídia russa diz. Você tem que acreditar fielmente no que é estabelecido pelos meios de comunicação dos Estados Unidos e pelos veículos ligados à União Europeia em Bruxelas, Cláudio. Então, na verdade, isso é cerceamento de informação. Não querem permitir que os cidadãos norte-americanos tenham acesso a nada diferente do que o establishment norte-americano os impõe. Então, esse é o verdadeiro caso por trás da proibição do TikTok, Cláudio. É o desespero do establishment norte-americano em função da divulgação de imagens e notícias que não lhes são favoráveis e tampouco favoráveis ao Estado de Israel. André Nunes, vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho nessa história, até porque haverão alguns desdobramentos. André Nunes, muito obrigado por essa estreia, viu? Eu que agradeço, Cláudio, e desculpe por ter me estendido um pouco. Quero realmente agradecê-lo essa sua apresentação fabulosa aqui no programa. Obrigado. Obrigado, André Nunes, analista político, e também a você que nos acompanhou. Forte abraço, até a próxima. Lembrando que, se estiver acompanhando a gente pela TV Comunitária do Rio de Janeiro, venha para o YouTube, procure pelo canal da Prática Política. Forte abraço, até mais, tchau, valeu. Até mais.